pessoal, sejam bem-vindos à nova série de vídeos PLC do Rascunho Software. Essa nova série de vídeos tem como objetivo ensinar vocês desde o que é fazer o rascunho de um software de PLC, entendendo quais são as suas responsabilidades dentro desse processo e como você faz esse processo, até que você tenha a documentação e o software em si. Para acompanhar essa série de vídeos, eu recomendo que você tenha um pouco de conhecimento de comandos elétricos, um pouco de conhecimento de eletrônica e de algoritmos. Então, vamos para essa nova série de vídeos. E para essa nova série de vídeos, a gente vai trabalhar um pouco com os conceitos de engenharia de software, porque não existe software sem engenharia de software. É uma coisa que a gente já tem que ter na cabeça, é uma coisa que a gente já tem que ter como certo. Então, me pediram para fazer um software. E como que eu começo? Bom, para muita gente isso aí é um sonho realizado. A pessoa queria ser realmente um programador industrial, um programador de PLC. Para muita gente isso foi uma roubada, porque a pessoa nem imaginava e caiu no colo e nem imagina como ela vai fazer isso, como ela vai começar com isso. Então, quando você vai ser um programador, quais são as responsabilidades que você tem? Eu vou citar as 3 principais responsabilidades do programador. A primeira, você tem que fazer um software coerente, um software que você possa dar manutenção e não só você vai dar essa manutenção, qualquer pessoa possa fazer a manutenção porque ele é coerente, ele é claro, ele é limpo, ele é estruturado. A segunda coisa é que você tem que fazer o seu software, sua segunda responsabilidade é que esse software ele tem que garantir o funcionamento do equipamento, da máquina, da linha, conforme a sua especificação, conforme foi projetado, conforme os seus requisitos, conforme foi requerido. Então você tem que garantir um funcionamento adequado da máquina, equipamento ou linha. Tá? E a terceira responsabilidade que vai programar é garantir a segurança das pessoas e do equipamento. Tá? São as 3 principais responsabilidades de quem vai atuar como um programador industrial. As responsabilidades do programador industrial para aí, do programador de PLC, para aí? Não, não para. Conforme a estrutura de cada empresa, conforme a experiência do profissional, conforme desenvolve-se a carreira, o profissional de PLC ele acaba sendo um líder dentro do projeto. Ele é o cara que vai descobrir os problemas, que vai apontar os problemas, ele é o cara que vai ajudar o cara da elétrica a resolver os problemas, ele é o cara que vai participar ativamente do comissionamento, é ele que vai saber como a coisa está acontecendo. E isso vai variar muito de empresa para empresa. Geralmente o programador de PLC não programa só PLC, ele programa em HM, ele programa o sistema supervisório. Então, conforme a estrutura que você está inserido, você vai ter algumas responsabilidades a mais. Eu citei as 3 primeiras porque aquelas 3 são as mais importantes e porque aquelas 3 primeiras responsabilidades, que é garantir que você tenha a segurança das pessoas, é que você tenha um software coerente, e você também faça a máquina funcionar corretamente, você faça um software que vá atender as expectativas e o funcionamento das máquinas. Essas são as 3 principais, mas conforme cada empresa que você for trabalhar, você pode ir agregando mais responsabilidades na hora de programar, inclusive fazer a documentação. E agora que você sabe as suas responsabilidades como programador, por onde que você começa? Bom, a primeira coisa a fazer é coletar o máximo de informação possível. Você vai atrás do esquema elétrico, de uma sequência de funcionamento, você vai atrás dos requisitos que tem dentro do projeto, que isso vai ser importante. Você vai tentar juntar o máximo de informação possível para que você saiba com o que você está lidando. Vale lembrar que essa coleta de informação traz um conhecimento do processo. Uma coisa bem interessante é que muitos programadores de PLC acabam se especializando em algum tipo de processo e projeto. Tem gente que só sabe fazer sala de solda, tem gente que está acostumada a fazer só sistema de equalização, como tem gente que só faz máquina de papel, tem cara que só faz caldeira, e os caras ficam muito craque no processo. E o que torna a programação para ele também mais simples. Isso acontece muito, o cara fica não só especialista em PLC, mas especialista no processo.
E tem um cara que é o faz tudo, que faz qualquer processo, porque ele consegue coletar informação, ele consegue ter noção e compreensão, sabe que ele tem que correr atrás do conhecimento por fora sobre aquele processo e acaba conseguindo desempenhar a sua tarefa. Uma vez que ele conseguiu coletar as informações, juntar de forma coerente uma documentação e conseguiu desenvolver o software da maneira que era necessária. E como que a gente coleta informação? Bom, primeira coisa que você vai fazer, você vai atrás da pessoa que te fez o requerimento do software, a pessoa que veio para você e falou assim, olha, você vai fazer o software dessa máquina. Tá? Esse é o primeiro passo. Não tem como fugir muito disso. É o seu primeiro contato, é o seu primeiro canal. E dentro disso, você vai ter que fazer algumas perguntas básicas, tá? Por exemplo, o que é o processo? Quais são as premissas básicas? Quais os requisitos do projeto? Já possui o esquema elétrico? Já possui algum diagrama de funcionamento, fluxograma de funcionamento ou qualquer outro tipo de documentação que auxilie você no momento de desenvolver esse seu software? Quais são os pontos críticos a serem considerados pela equipe que desenvolveu a aplicação, a linha, o projeto em si? Quais os pontos que você vai encontrar ali dentro disso daí que são extremamente críticos de segurança? Isso é muito importante ver. Como que são as interfaces? Você vai ter IHM, você vai ter um sistema supervisório, você vai ter, sei lá, um monte de luzinha com botão somente. Qual vai ser a sua interação com o operador, qual a sua interação em máquina? Quais são as normas que você vai ter que seguir e quais são as padronizações existentes na empresa, além das normas, né? Às vezes a empresa tem o seu próprio padrão de programação de PLC, isso é um caso que você tem que levar em consideração. Qual é a plataforma que você vai usar? Siemens, Rockwell, Schneider, ON, Beckhoff, seja lá qual fabricante que eles forem usar. E se existe um padrão até mesmo de documentação e programação, mais uma vez, né? E se esse padrão tem uma documentação, eles vão te dar um exemplo do software. Ou não, um software, esse aqui é um exemplo de como é o nosso software padrão, mas eles não têm documentação. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é uma coisa que você tem que perguntar. Veja que nessas perguntas que eu citei agora, você lidou com pessoal de gerência de projeto, pessoal de aplicação, provavelmente você vai ter que ir atrás de alguém de mecânica, dependendo logicamente do tipo de processo que você vai programar, né? Você já foi atrás do projeto elétrico. Isso tudo é porque quem desenvolve software acaba cutucando todo mundo. Você vai cutucar até a segurança do trabalho para saber se eles vão aplicar alguma coisa específica da NR12 ou se eles têm algum pedido específico em relação à segurança de uma área para você determinar a sua matriz de segurança, para você determinar como que vai ser o seu conceito de segurança dentro da máquina ou da linha. Então, o que acontece? O programador de PLC ele é a ponta da lança. Ele é o cara que vai realmente estar mexendo com todo mundo, fazendo interface com todo mundo. Então, é muito importante você conseguir coletar informações de todo mundo que está envolvido nesse projeto. E essa coleta de informação pode ser feita de diversas formas. Você pode estar olhando os documentos em si, nos diagramas que foram gerados, atas de reunião, você pode fazer questionários, você pode fazer reuniões, o termo de abertura do projeto, por exemplo, tem algumas premissas do projeto que vão ser importantes para você. E tem uma coisa, quando a gente fala de coletar informações, a gente está falando de coleta de requisitos. Quando a gente fala de coleta de requisitos, a gente fala da primeira coisa muito importante na área de engenharia de software, que é a análise de requisitos. Então, mais uma vez, não tem como fazer software sem engenharia de software, sem ter esse conhecimento. Você tem que levantar os seus requisitos, você vai ter que depois detalhar seus requisitos e vai ter que colocar eles de forma que torne uma documentação e algo importante para você programar. Compreendendo o processo, é possível sem levantar os requisitos? Bom, tem muita gente no mercado, tem muita gente aí que acha que é bobeira levantar requisitos, né? Eu conheço caboclo aí que fala que nós é programador, nós bota a máquina para torar e
né? Estamos aí, né? Desempregados, sem ter serviço, né? Enquanto o cara que sabe o que é requisito, sabe como se organizar, o cara que não sabe como levantar a informação e programar, continua empregado, com crise ou sem crise. Essa é uma realidade do programador de PLC. Porque a pessoa não... Ela veio de um mundo que ela fazia jumper e botava a máquina para rodar. Ela, de repente, virou um programador. E, de repente, ela não se atentou e aprendeu o que é ser um programador. E acha que fazer tudo de qualquer jeito, tá tudo certo. Não tem problema. Rodou, tá tudo bem. Aí ele pega um cliente que tem um conhecimento melhor, que quer garantir que a sua equipe de manutenção tem um software limpo, coerente, que consiga fazer aquilo que é necessário, que todo mundo possa dar manutenção, e não aceita o software desse cara. E esse cara acaba fora do mercado. Né? Então, é muito difícil você entender o processo se você não levantar requisitos. Você vai programar no achismo, achando que você vai fazer uma coisa, o negócio não vai bater, você vai ter retrabalho, e retrabalho é perder dinheiro, ninguém quer. Quer perder tempo e dinheiro, ninguém vai querer isso. Então, não existe isso de compreender o processo e programar sem levantar requisitos. Outro detalhe é que se você não levantou requisitos, você não compreendeu o processo corretamente, você está no achismo. Se você não compreendeu o processo, você não consegue fazer as suas responsabilidades básicas. Primeiro, você não consegue garantir a segurança. É a coisa mais importante de todas. Segundo, você não vai fazer um software coerente, porque você vai começar a fazer um monte de remenda para conseguir rodar como deveria rodar. E uma coisa que está clara, você nunca vai fazer um software que realmente vai rodar conforme a especificação de projeto, conforme o projeto previu, conforme tudo está previsto, como ele deveria funcionar. Então você não cumpriu o básico. Então você não conseguiu programar. Você não foi um programador. E apenas para reforçar, para vocês terem uma ideia, o I3E, o IEEE, né, ele tem uma norma, para quem não conhece o I3EE, é o Institute of Electrical and Electronics Engineer. Ele tem norma para levantamento de software, né? Eles têm norma de documentação de software. E eles têm uma norma chamada 610-12 de 1990, que é o glossário, na verdade, e que deixa bem claro o que é o requisito. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso não vem de mim, vem de coisa maior, vem da I3E, entendeu? Vem de órgãos sérios. Então não tem para onde fugir, tá? Não tem isso de, eu fiz sem levantar, é até mentira. Vários padrões de automobilísticas, por exemplo, ele já tem todo o levantamento de requisito por trás, ele já tem toda uma engenharia de software por trás. Ele te obriga a fazer um monte de coisa, e aquele monte de coisa que você é obrigado a fazer são requisitos do software, que eles já deixaram pré-organizados para que você não tenha como fugir. Você está programando com um levantamento de requisitos sem nem saber, porque você não tem conhecimento, porque você não foi procurar saber. Entendeu? Você sabe que existe um requisito de virar uma chave e apertar um botão para virar manual a máquina. É um requisito para você entrar em modo manual. Não, você fala, vou virar aqui e apertar o botão. Você está programando sem nem saber, você levantou o requisito e nem sabia. Porque você não se atentou à parte teórica que vai te trazer um ganho como profissional. Entendeu? É um conhecimento que tem que ter. Esse é o primeiro vídeo, né? Que a gente está falando um pouco, a gente fala um pouco sobre levantamento de requisitos, a gente fala um pouco das nossas responsabilidades. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de levantamento de requisitos, para então finalmente a gente começar a montar o nosso documento, tá certo? Então acompanhe a série e nos vemos nos próximos vídeos.